agora. É com imenso prazer que estamos dando início, fazendo a solenidade de abertura do 2º Seminário de Psicologia em Emergências e Desastres, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, em articulação com o Sistema Conselho de Psicologia. Eu preciso dizer para vocês da importância desse seminário como um processo que culmina um conjunto de ações a nível nacional. Nós temos hoje o orgulho de dizer que em todos os regionais do Brasil, os Conselhos Regionais de Psicologia, foram realizadas ações semelhantes, seminários regionais, processos de articulação com atores sociais envolvidos na questão das emergências e desastres, e esse seminário traz para a cena a possibilidade da psicologia cada vez mais se reposicionar como uma ciência, uma profissão a serviço das demandas e urgências da população brasileira. Eu acho importante colocar que algumas linhas, alguns princípios regem a nossa atividade enquanto sistema conselhos. Primeiro, a promoção do protagonismo das populações afetadas. É fundamental que nesse processo, que caminha a psicologia, ela possa identificar, e possa apoiar o movimento legítimo de organização da voz dos afetados, que representa a possibilidade de reconstituição e de resgate de débitos históricos em relação às populações em situação de vulnerabilidade social. A outra questão é fundamental que a psicologia trabalhe e construa um conjunto de referências técnicas profissionais que orientem uma prática qualificada. Sabemos que nas situações de emergências e desastres, os profissionais do SUS, os profissionais do SUAS, os profissionais da segurança pública são frequentemente demandados a atuarem no apoio, na assistência, no acolhimento, no acompanhamento das populações afetadas. E interessa fundamentalmente à psicologia que a qualidade desses serviços prestados à população seja efetivamente um retrato do compromisso social com a sociedade brasileira. É importante também que, nesse processo de construção de referências para a atuação dos psicólogos e psicólogas, nós possamos identificar, reconhecer e valorizar a participação de outros atores sociais. A psicologia não caminhará nunca sozinha. A nossa perspectiva é de um projeto coletivo e articulado de sociedade. Queremos dizer também que a psicologia não pode ser ingênua. Ela tem que exercitar o seu papel crítico em relação, por exemplo, a como hoje a Política Nacional de Defesa Civil se estrutura e se desenha e de que forma nós podemos contribuir para fortalecer estratégias de diálogo efetivo da sociedade com o Estado, estabelecer o controle social da política, participar na definição de diretrizes e não apenas em processos conferenciais, que são processos pontuais, importantes, fundamentais, mas no cotidiano da articulação e do diálogo com o Estado e a sociedade. Precisamos também dizer que interessa o diálogo com o Executivo e com o Legislativo. Quando nós temos ao nosso lado, o nosso grande amigo, ministro Rondó, e o nosso amigo deputado Glauber, isso significa também a possibilidade de ampliação do horizonte desse diálogo, possibilidades de parcerias, possibilidades de análises públicas e coletivas, inclusive das deficiências e das lacunas da atual Política Nacional de Defesa Civil. E eu preciso dizer também para vocês que, onde houver sofrimento humano, a dimensão subjetiva que a psicologia acolheu como seu canal mais importante e significativo, representa que todos nós, além do compromisso técnico-profissional, precisamos pensar no compromisso político. O que é que significa o compromisso político, mais especificamente no campo das emergências e desastres? Significa a possibilidade de pensar a prevenção, pensar a resposta, pensar a reconstrução, pensar em todos os momentos em que a psicologia não só pode estar presente, mas de que forma, por exemplo, o Estado se organiza para minimizar danos, para evitar sofrimento humano, para fazer com que as populações em situação de vulnerabilidade
não continuem em situação de vulnerabilidade. Então, o que nós queremos, o que nós pretendemos é, com nossos parceiros, os nossos companheiros, quebrar o ciclo da vitimização, quebrar o ciclo da cronicidade que envolve todas as populações de afetados no Brasil. E, por fim, gente, nós precisamos explicitar contradições. Essas contradições podem ser mais ou menos dolorosas, mas é função dos psicólogos dizer onde, por quê e quando é necessário, é fundamental que processos de transformação social aconteçam. Nessa história, nessa trajetória, nós tivemos como marcos, né, a realização do primeiro Seminário Nacional de Defesa Civil, depois a participação na comissão organizadora da primeira Conferência Nacional de Defesa Civil, depois o Sistema Conselhos investiu na construção de um plano estratégico, plano este que contempla um conjunto de seminários, um conjunto de eventos, um conjunto de práticas que estão sendo construídas e firmadas no sentido de fortalecer a presença da psicologia também nas políticas públicas como agente de transformação social. Nós precisamos romper o ciclo de achar que, em situações de emergências e desastres, a clínica, né, que foi responsável pela segregação da psicologia de outros saberes, em muitas situações, né, uma prática elitista, uma prática direcionada às pessoas que têm mais poder aquisitivo, possa se transformar numa clínica ampliada, numa clínica que envolva todos e que coloque o diálogo como eixo fundamental do nosso trabalho. Eu desejo um bom trabalho durante todo esse seminário, reafirmar que o Sistema Conselhos de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia publicará os análises desse seminário e também um documento coordenado pelo CREPOP sobre um conjunto de referências técnico-profissionais para os psicólogos que atuam em situação de emergências e desastres. Com isso, eu penso que, de certa forma, nós fechamos um ciclo bem-sucedido neste ano de 2011, não interminável, né, que não se extingue na realização de seminários, mas que continua na reflexão permanente sobre a nossa prática profissional. Muito obrigada, e eu vou agora apresentar a nossa mesa para que possamos continuar os nossos trabalhos. Então, nós temos o ministro Milton Rondó Filho, ministro coordenador-geral de Ações Internacionais de Combate à Fome, do Ministério das Relações Exteriores, e o deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, doutor Glauber Braga. Então, eu passo a palavra para o ministro Rondó. Glauber? Tá bom. Vocês já combinaram? Então. Então, eu passo agora para o deputado Glauber Braga. Alô. Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Me dirigir aqui a Clara, agradecer o convite para participar do segundo Seminário Nacional de Psicologia em Emergência e Desastres. Me dirigir ao amigo ministro Rondó. E eu vou fazer uma exposição, eu ia fazer uma exposição e um bate-papo, um encontro aqui com vocês, específico sobre o tema que está sendo trabalhado e tratado. Mas eu acho que eu vou contribuir mais se eu tiver a oportunidade de dizer o que a Câmara vem fazendo sobre o tema e, além disso, demonstrar quais são as lacunas do trabalho que já foi realizado e de que forma que a gente pode fazer uma interação de contribuição. Do dia 11 para o dia 12 de janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente a região serrana, vivenciou a maior tragédia climática registrada no Brasil, pelo menos em número de vítimas, nas cidades de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. E houve uma reunião de uma comissão permanente da Câmara, que é grupo de deputados e senadores que se reúnem no período de recesso parlamentar, e essa reunião da comissão permanente ficou lá combinado que, no retorno das atividades, no dia 1º de fevereiro, seria criada uma comissão especial de medidas preventivas. E foi o que aconteceu. Eu sou morador da cidade de Friburgo, sou nascido e criado lá, estava no município no momento do desastre e fui escolhido o relator dessa comissão especial. A comissão tinha uma tarefa, que era apresentar até o final do ano uma proposta de relatório com uma legislação que tratasse do tema de defesa civil, redução de risco de desastres, prevenção.
E eu, como relator, junto com os demais membros da comissão, procurei trabalhar um tripé na adoção de medidas para recolher informações. A gente procurou, primeiro, fazer uma avaliação dos projetos de lei que já estavam tramitando, que são centenas, que tratam do tema prevenção, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. A gente também, claro, procurou fazer um contato permanente com comunidades atingidas por desastres. Então, a comissão teve a oportunidade de vivenciar a realidade no Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Nordeste, em Pernambuco, exatamente colhendo informações. A gente participou também do próprio encontro que foi feito pela CNBB, onde a gente teve a oportunidade de receber um conjunto de reivindicações das pessoas atingidas por desastres. E, além disso, a gente foi procurar o acúmulo daquelas pessoas que já discutem o tema há bastante tempo, como técnicos, entre aspas, especialistas, que têm acúmulo no processo de prevenção a desastres. E aí a gente formatou um trabalho que foi apresentado no dia 10 e 11 de novembro. Esse trabalho se divide em 3 partes. A primeira parte é uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração na lei maior do país. A segunda parte é um estatuto, é a legislação de prevenção, que a gente está chamando de Estatuto de Proteção Civil. Por que proteção? Hoje a gente tem muito caracterizado no Brasil e formatado o conceito de defesa civil. O conceito de defesa, ele vem, inclusive, a origem da expressão, ela vem da Segunda Guerra Mundial, e tem sempre um caráter de reação. Depois que o desastre aconteceu, o que é que a gente pode fazer para que as providências sejam tomadas em relação ao desastre? O conceito de proteção, que não é algo novo, inclusive outros países, como a Itália, já tratam do tema dessa forma, ele foi introduzido a partir de uma concepção que pretende mudar uma forma de analisar os cenários de risco de desastres, com um enfoque mais preventivo e menos reativo. Por isso, inclusive, foi denominado de Estatuto de Proteção Civil, está sendo chamado também de Estatuto da Prevenção de Redução de Risco de Desastres. E uma terceira parte do trabalho que foi apresentado, que são indicações ao Executivo. Prerrogativas que a Câmara dos Deputados considera que não pode trabalhar sobre elas, porque seriam de natureza própria do Poder Executivo, e já vou citar aqui o exemplo, que é a criação da carreira do agente de proteção civil. Como é uma criação de cargo, essa seria uma tarefa específica do governo federal, do Executivo, o Legislativo não poderia trabalhar sobre o tema. Nos encontros que eu tenho feito, esse material, inclusive, está disponibilizado no site, vou deixar aqui à disposição para que vocês possam depois também fazer as sugestões. Eu tenho feito uma reflexão sobre o material, sobre o que é esse Estatuto de Proteção Civil. Primeiro, a gente tem a oportunidade de fixar alguns conceitos, porque a gente quer popularizar esse trabalho, ou seja, a gente quer fazer com que as pessoas possam discutir prevenção, possam discutir redução de risco de desastre. Então, não ia adiantar a gente formatar uma lei de gabinete, fechada entre deputados federais, sem que esse assunto pudesse estar sendo amplamente discutido. Então, a primeira coisa que a gente faz no artigo 2º da lei é determinar conceitos. O que seria um desastre, o que seria o estado de calamidade, a situação de emergência, o plano de contingência, para que esse material possa ser de acesso a todos, inclusive criticado por todos aqueles que vão ter a possibilidade de estar fazendo um acompanhamento do material. Nesse mesmo material, no artigo 5º, a gente fala de recursos, porque a gente tem uma consciência também muito clara que é muito fácil falar em uma matéria, em um tema, como prioritário, mas se a gente não tiver uma destinação de recursos para que esse tema seja trabalhado, a gente vai estar no final fazendo o discurso de goela, mas não trazendo para a prática das necessidades do que tem que ser feito. E hoje já existe um fundo que trata dos desastres brasileiros. Só que esse fundo, e aí já começa a alteração que a gente está propondo, esse fundo ele só pode tratar hoje de resposta e reconstrução. Se o município quer ter acesso a recursos para a calamidade pública do fundo,
ele só pode fazer isso depois que ele já passou por uma situação de desastre e teve essa situação reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional. A primeira modificação que a gente está propondo, que eu estou propondo como relator dessa matéria, é de que esse fundo possa, sim, ser trabalhado para que as prefeituras, os governos estaduais, as entidades tenham acesso a ações de natureza preventiva e de preparação para os desastres que, porventura, possam vir a acontecer, já mudando a realidade do que a gente tem hoje. E aqui tem uma explicação de onde a gente está propondo que esses recursos sejam retirados para alimentar esse fundo a gente sabe que essa é uma matéria delicada, mas trouxe também para discussão. Inclusive o estabelecimento de um percentual dos royalties de petróleo da União, para que eles possam estar alimentando esse fundo. E alguém pode perguntar, mas o que tem a ver recurso de royalties de petróleo com redução de risco de desastres? No nosso entendimento, tudo. Porque o pano de fundo para o aumento dos desastres que tem acontecido, não só no Brasil, como no mundo, são as alterações climáticas pelas quais o planeta vem passando. E as alterações climáticas têm uma relação também direta com a ação humana, e a ação humana que faz com que a gente tenha um tipo de combustível que altera e faz com que o planeta fique mais aquecido. Por esse motivo, a gente faz aqui algumas colocações das fontes de financiamento desse recurso. Isso pode não parecer, no primeiro momento, meus amigos, tão importante, mas é porque a gente está querendo dar realidade fática à matéria que está sendo colocada aqui. Não adianta, única e exclusivamente, a gente fazer uma lei que possa parecer muito bonita, conceitual, se ela não tiver a capacidade de intervenção na realidade. Então, essa é a motivação. Depois, nesse próprio estatuto, que está também disponibilizado, a gente fala dos objetivos. Quais são os objetivos da política de proteção civil? Além dos objetivos da política de proteção, e aí a gente incluiu um elemento, Clara, que foi exatamente a participação comunitária na identificação e na elaboração das políticas. A gente faz no texto, ao mesmo tempo em que a gente estabelece objetivos, a gente coloca as diretrizes, ou seja, de que forma a gente vai alcançar esses objetivos. E como nós consideramos que a participação popular ela é objetivo, mas ela é também forma para chegar ao objetivo, a gente estabeleceu esse processo de participação tanto nos objetivos quanto nas diretrizes que estão aqui também colocadas nesse texto. Ainda falando do sistema, a gente faz divisão de responsabilidade. No momento de um desastre, qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel do governo federal, de que forma esses agentes se articulam com a sociedade civil. A gente fez uma divisão de responsabilidade nos artigos que se seguem aos objetivos e às diretrizes. E vou dar aqui um exemplo simples, bastante prático. Região Serrana do Rio, município de Nova Friburgo. Aproximadamente 5.000 famílias que não têm onde morar. 2.500 famílias recebendo benefício de aluguel social. Mais aproximadamente 2.500 que deveriam receber, estão dentro dos critérios estabelecidos pelo Estado, não estão recebendo, e a maior parte dessas famílias está retornando às áreas de risco. O município responsabiliza o Estado. O Estado responsabiliza o município. De quem é a tarefa de fazer o pagamento do aluguel social para que essa família não esteja retornando a essa área de risco? A gente delimita aqui algumas regras para que essa discussão possa ser feita de forma bem objetiva. Depois, a gente trata de um tema, e eu queria muito contar com todas as contribuições de vocês, que é a preparação planejada dos municípios para a situação de desastre, em todas as áreas. Plano de contingência. Hoje, a grande verdade é que a maioria dos municípios brasileiros não estão preparados para, no caso da ocorrência de um desastre,
para todo tipo de acompanhamento, atendimento psicológico, assistência social, acompanhamento do poder público no que diz respeito ao atendimento hospitalar, não existe uma preparação. E a gente coloca aqui na lei quais são os pontos que necessariamente os municípios devem seguir na elaboração de um plano de contingência. O que ele deve conter? Eu só queria perguntar o meu tempo para eu poder... Tranquilo? E além disso, além da divisão de responsabilidade, além de colocar que há uma necessidade de estabelecer recursos para que a prioridade seja dada, a gente ainda vivencia, e muitos de vocês com certeza tiveram acesso e verificaram essas informações, um conjunto de denúncias relacionadas à aplicação dos recursos públicos disponibilizados. Então, primeiro a gente teve uma tragédia de natureza climática, depois a gente tem uma tragédia de natureza administrativa na elaboração de políticas que sejam eficazes na aplicação dos recursos. No artigo 19, a gente procura, que é um dos pontos do Estatuto, a gente procura algumas sugestões para dar solução ao tema. E essa solução surgiu, inclusive, numa visita que a gente fez a Pernambuco, que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União e o próprio Ministério Público, façam um acompanhamento em tempo real, reconhecida a situação de emergência e o estado de calamidade pública, das ações que estão sendo desempenhadas pelo gestor da crise. Isso garante que o gestor mal intencionado, entre aspas, que ele vai ter um acompanhamento das ações que ele está desenvolvendo por aqueles que têm a obrigação de fiscalizar. Mas, ao mesmo tempo, ele garante também os direitos do gestor que está procurando fazer o seu melhor e que não vai ter uma análise desses mesmos órgãos de controle 5 ou 6 meses depois, fazendo uma avaliação no papel de decisões que foram tomadas numa situação que era realmente desesperadora. Então, essa foi uma das propostas que a gente teve a oportunidade de colocar aqui no Estatuto. Falar em redução de risco de desastres, sem falar na ocupação do solo urbano, é também chover molhado. E aí a gente incluiu aqui no texto também uma necessidade. Hoje todos os municípios, pelo menos uma grande parte deles, aqueles com mais de 50 mil habitantes, têm a obrigação de realizar o plano diretor. Um dos pontos que a gente incluiu é a necessidade que nesse mesmo plano diretor, realizado pelo município, que deve contar com a participação popular, que sejam identificadas as áreas consideradas de risco através do estabelecimento das chamadas cartas geotécnicas, que são mapas de risco especializados. Porque o mínimo que a gente pode fazer para dar segurança, para ter segurança, é contar com um sistema que possa fazer uma verificação das áreas de desastre, de risco de desastre geológico. Aqui, é claro, a gente está falando de aspectos físicos, geológicos, daquela região geográfica. Esse foi um dos pontos que a gente também incluiu no relatório que está disponibilizado. Eu já estou chegando ao fim, mas se a gente quer fazer uma mudança de cultura, a gente tem que ter elementos nas mais diversas áreas para que essa mudança cultural seja realizada. E aí surgiu uma ideia que foi também contemplada no texto. Hoje a gente tem um conjunto grande de jovens que vão servir as Forças Armadas e um excesso de contingência, muitos jovens que querem servir e que acabam não tendo essa possibilidade. Um dos itens que a gente inclui na proposta é de que esses jovens possam fazer o serviço militar alternativo naquelas áreas que são sujeitas a riscos de desastres já mapeadas, que esse jovem tenha a possibilidade de optar. É possível, dá para fazer, e além de tudo a gente vai gerando uma cultura de prevenção e de discussão do tema relacionado à gestão de risco. Um outro ponto, que aí já vai para o caráter punitivo da lei, a gente tem um amigo
lá no estado, que é o Rafael, amigo meu de Felipe. E o Rafael disse que não gosta de receitar veneno para ninguém. Ele tem uma visão própria, e eu concordo em boa parte do pensamento do Rafael, mas nesse ponto em específico, a gente incluiu um crime na lei de crimes ambientais para tratar do tema. E ela é o mais restritiva possível. E ela diz o seguinte: naqueles casos em que o prefeito municipal ou o candidato a vereador, a deputado, ou o explorador imobiliário, sabedor que aquela área, no plano diretor, ficou identificada como área de risco, que não pode ser habitada, se ele estimula a ocupação dessa área dolosamente, sabedor dos riscos que a área tem, ele estaria sujeito também a uma penalidade de natureza criminal. É um dos pontos polêmicos, mas que serve também para a gente estar trazendo a discussão. Vou exemplificar. O candidato a deputado que sabe que aquela área não pode ser ocupada, mas incentiva, dando material de construção para que a pessoa estabeleça ali a sua moradia. O explorador imobiliário, o dono de corretora, que sabe que aquela área não pode ser ocupada, mas sem autorização para tal, coloca ali um loteamento. A gente estabeleceu que essas condutas, se forem dolosas, elas estariam aqui contempladas como crimes. Com uma preocupação grande, que não seja penalizado mais uma vez e criminalizado o cidadão que teve que vivenciar e morar numa área de risco, não por uma opção própria, muito pelo contrário, mas por uma necessidade total de vida. Então, a gente restringiu para que essa possibilidade não pudesse, de forma alguma, ser considerada nesse ponto da lei. Cultura, a gente faz uma inclusão nos currículos escolares de ensino fundamental e de ensino médio, numa alteração à lei de diretrizes e bases da educação, para que o tema de redução de risco de desastre possa estar sendo discutido dentro das escolas. É mais um ponto que foi aqui colocado nas grades curriculares. E agora, para encerrar mesmo, eu falei um pouquinho do trabalho, daquilo que está sendo proposto aqui, que tem o objetivo de mudar. Alô? Sim. Que tem o objetivo de mudar a forma como a gente vem trabalhando a questão de reativa para preventiva. Mas esse texto, esse material tem lacunas. E a primeira lacuna, eu queria ter a oportunidade de contar com a colaboração dos senhores e das senhoras, de vocês. Durante todo o mês de novembro, eu vou estar recebendo contribuições, sugestões, solicitações de alteração ao texto, para que essa matéria seja votada na primeira sessão de dezembro. E a gente precisa ter um cuidado maior e estabelecer dentro do material do texto, da lei, sugestões para que a gente possa trabalhar as questões relacionadas à psicologia de uma maneira mais profunda. Ou seja, preciso da ajuda para que a gente possa estar inserindo esses elementos no texto de uma maneira mais consistente. Segunda lacuna. Apesar da gente ter procurado, eu ter procurado dar uma formatação mais progressista possível, a visão dos atingidos por desastres, ela tem que estar sendo sempre revista e sendo disponibilizada e colocada no texto também de maneira mais profunda. É mais um pedido que eu gostaria de fazer, ou seja, que faça uma crítica, que possam fazer uma crítica objetiva nesse sentido, que o material se torne o mais progressista possível. Terceira lacuna. A gente tem um problema que o texto e o material tangencia, mas ele não bate de frente, que são as alterações climáticas do planeta. A gente pode ter uma boa regra, a gente pode ter uma cultura de prevenção, mas se a gente continuar tratando da nossa política de emissões, como a gente vem tratando hoje, com as alterações do planeta, de natureza climáticas, não vai ter lei de redução de risco de desastres
que dê conta. Já tem, inclusive, estudos internacionais da própria Organização das Nações Unidas que demonstram que cada dólar investido em prevenção são 7 dólares depois economizados em reconstrução. Mas cada dólar também que deve ser investido para que as alterações climáticas não sejam tão bruscas no planeta, não dá nem para fazer a contabilidade de quanto que a gente vai poder economizar em uma política que seja tanto preventiva quanto reconstrutiva. E, nesse sentido, a angústia é grande, mas o texto não consegue trabalhar de uma forma profunda. Por quê? Hoje a gente tem uma correlação de forças na própria Câmara dos Deputados que não é tão sensível a propostas que tenham como objetivo interromper a escalada de emissão de gases que fazem com que o Brasil e com que o mundo possam reverter essa lógica que já está estabelecida. Quarta lacuna, que também não vai ser preenchida pelo texto e pelo estatuto. Ela pode tangenciar, mas ela não combate frontalmente. Um sistema econômico que concentre riquezas, necessariamente é um sistema maximizador de desastre. Vou dar um exemplo, mais uma vez trazendo para o Rio. Mais um exemplo do Rio de Janeiro. Município de Trajano de Moraes. Há 40 anos atrás, Trajano de Moraes tinha 70 mil habitantes. Hoje, Trajano de Moraes tem menos de 10 mil habitantes. Ainda tem 100% do seu esgoto não tratado. A maior parte das pessoas que viviam em Trajano de Moraes foram para que cidade? Nova Friburgo, que era aquela cidade que concentrava a quantidade maior de indústrias, de riqueza. Então, necessariamente, um sistema econômico que vai concentrar riquezas vai maximizar desastres. A comparação entre o exemplo do Chile e do Haiti é também gritante. Em tragédias, em desastres que aconteceram em espaços de tempo muito parecidos. Por que no Chile, num terremoto de escala maior, morrem aproximadamente 700 pessoas? E no Haiti, num terremoto de escala menor, morrem mais de 200 mil pessoas. É claro que é multifatorial, mas um desses componentes, que eu não tenho dúvida, interferiu para que o desastre no Haiti tivesse um número maior de vítimas, foi a concentração de riqueza. Foi a vulnerabilidade social no que diz respeito à renda das famílias que residiam em habitações concentradas em determinadas áreas geográficas do Haiti. É um dos componentes que não podem deixar de ser analisados. Fazer uma distribuição de renda e de riqueza que possa diminuir o risco de desastre é também uma tarefa grande, mas que não vai poder ser trabalhada frontalmente nesse relatório, porque senão, muito provavelmente, a gente não consegue aprová-lo da forma que a gente quer, mas a gente começa a fazer uma parte desse trabalho. Porque sabedor também, e o ministro Rondó sempre fala muito nisso, que o desastre é um grande reconcentrador de renda e de riqueza, porque uma família que tinha tudo, no estalar de dedos, passa a não ter absolutamente nada. Se a gente estabelece uma mudança de paradigma para uma cultura que seja realmente preventiva, a gente vai estar começando e acumulando força para que esse estatuto possa servir para futuramente a gente ter uma política mais agressiva como sinônimo de progressista no que diz respeito às alterações climáticas do planeta, e também mais progressista no que diz respeito à distribuição das riquezas que possam minimizar desastres. Obrigado, estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com a Clara, com o Glauber, enfim. É bom no final da tarde estar entre amigos, enfim. É realmente um prazer muito grande a gente poder estar acompanhando esse trabalho
que vocês estão fazendo aqui no Conselho Federal de Psicologia e o trabalho que o Congresso está fazendo também, né? O Aristóteles colocava 2 pilares principais da democracia, né? A justiça participativa e a distributiva, né? E realmente a gente percebe que uma precede a outra, né? Sem a justiça participativa, a gente não vai ter políticas públicas adequadas, democráticas, né? E é isso que permite a gente trabalhar, inclusive, fatores profundamente culturais, né? E aí eu acho que é onde a gente encontra um primeiro momento da enorme importância da psicologia para esse tema, né? O Glauber dizia da noção de risco, né? Primeira coisa que a gente precisa ter para poder se prevenir, para poder responder, inclusive, né? É ter a noção de risco, né? E no Brasil a gente tem aquela famosa piadinha de que, bom, Deus colocou, né, terremotos na América Central, vulcões nos países andinos e aqui, enfim, né, não tem nada disso, né? Então, realmente, a gente tinha, né, eu acho que até a tragédia do Rio de Janeiro, que o Glauber bem coloca as dimensões, né, a gente tinha essa noção, né, de que aqui realmente não havia riscos, né? Embora as tragédias de inundações fossem recorrentes, né? Então, eu acho que esse é um primeiro fator de enorme importância, né? E quando o Glauber expôs agora o plano do código, eu acho que é essencial, assim, esse ponto que se toca da questão da educação, né? E aí vocês têm um papel fundamental, né? Pelo menos é como eu vejo, enfim, de fora, de alguma forma, né? Porque evidentemente o Itamaraty tenta ter uma visão mais proativa, mas o tema é muito novo para a gente, né? E com muitas contradições, né? Como o Glauber colocou, quer dizer, a própria questão das mudanças climáticas, né? É um tema que hoje a gente assume com uma profundidade muito maior, mas que durante muito tempo ele vinha meio que pelas bordas, né? E aí, enfim, eu acho essencial momentos como estes, em que vocês podem contribuir para um código tão importante quanto é esse que o Congresso está propondo e que o Glauber tem a relatoria, né? Não deixem de incidir, né? É fundamental a contribuição de vocês, né? Realmente é uma oportunidade a não ser perdida, né, de nenhuma maneira, né? A gente não tem assim tanta possibilidade de participação na formulação de políticas públicas. Aí sim falo como Itamaraty, né? E aí isso fica muito claro nos fóruns internacionais, como a gente passa a ter aí uma visão de que, na verdade, talvez a maior contribuição que a gente tenha desenvolvido nesses anos, principalmente, eu diria, nos anos, enfim, do governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, né, enfim, de governos progressistas, essa tecnologia social de diálogo social, né? Isso não é tão simples, né? Inclusive não é tão simples quando a gente pega divisões mais simples de esquerda e direita, no âmbito das Nações Unidas, por exemplo, né? Muitos países de esquerda têm dificuldade com esse tema, até porque foram muito violentados por conta disso, enfim, órgãos da sociedade civil que não eram tão representativos, que foram usados, enfim, contra políticas progressistas, né? Então eu acho que realmente esse é um tema essencial, né? E essa tecnologia de vocês poderem incidir no projeto de lei, isso é uma coisa que a gente vai querer reproduzir em outros lugares, que a gente vai tentar poder passar para outros países. Dizer, olha, né, conseguimos construir isso no Brasil desta forma, né? E isso realmente eu acho que é uma contribuição fundamental, né, para a gente poder chegar no segundo pilar, que o Glauber dizia, de políticas
redistributivas, né? A Clara também colocou isso. É evidente, quer dizer, que os desastres estão diretamente ligados à pobreza, né? Quer dizer, as pessoas, em geral, não moram em área de risco porque escolhem, né? Algumas vezes até o fazem, enfim. Mas, em geral, ou por desconhecimento, né, das próprias consequências daquilo, ou porque não tem acesso à terra, porque não tem acesso à água, né? Então, o que o Glauber dizia, quer dizer, não dá para discutir esse tema sem discutir direitos, né? E o direito à terra é um direito, né? É um direito humano, né? Então, a centralidade da questão dos direitos, e aí encontramos o direito à saúde mental, né? O artigo 1º da Convenção, da Constituição da OMS, né? Diz que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e socioeconômico, né? E a gente tem eu acho que aí uma contribuição essencial em termos de, não sei se de política externa, enfim, talvez seja mais de política interna, é mais isso que vocês estão fazendo, quer dizer, mas no sentido de pensar numa circularidade, né, que eu acho que tem muito a ver com a questão da saúde mental, quer dizer, como é que você, a partir de conhecimentos externos, né, muito o que o Paulo Freire dizia, né, como é que você estabelece a questão da troca, né, quer dizer, o Ministério de Relações Exteriores, em princípio, tem capacidade de ser uma antena de conhecimento, né, de trazer, deveria ser isso, não digo que seja, nós estamos muito longe de ser isso, mas deveria ser, né, uma antena de conhecimento em que você traz esse conhecimento para o âmbito interno. E o conhecimento do âmbito interno, você, até por uma questão ética, né, você tem de levar para o exterior, né? Então, por exemplo, essa tecnologia de diálogo social que a gente desenvolveu aqui, né, isso a gente tem o dever de levar isso para outros países, né? E o mesmo, os conhecimentos na área, por exemplo, de prevenção de desastres, em que outros países já desenvolveram isso de uma forma muito mais acelerada, até porque tinham isso muito mais presente, né? Enfim, pegar o caso da Guatemala, por exemplo, que está entre os 5 países mais vulneráveis do mundo. Primeiro que já tem mais de 50% das crianças em situação de desnutrição crônica, né? O histórico que tem de desigualdade, né? As condições geográficas, né? E aí também, acho que é uma contribuição importante que a gente tem tentado dar, quer dizer, não falar mais de desastres naturais, eles não são naturais, né, gente? Né? Até agora o meu colega me ligou lá e disse, Milton, mas essa coisa a cúpula aí das Américas não vai para frente, parou nessa história, o Brasil defende que são desastres socioambientais, a Argentina que são socionaturais. O que nós vamos fazer? Muitos países não aceitam isso, né? Eu digo, olha, deixa desastre então só, tira o aditivo, por enquanto vamos assim, né? Aí os argentinos ligaram, olha, a gente está vendo, vocês estão indo pegando a gente aqui pela esquerda, tá bem, isso é bom, tal, mas está difícil. Eu falei, não, então, né? Porque o Glauber estava lá, né, Glauber, na apresentação da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, e o Brasil foi o único país que estava com 5 parlamentares, o que mostra, né, a importância do diálogo social para a gente, né? E o vice-ministro do Japão começa a apresentação de uma forma muito corajosa. Ele disse, olha, tem aqui uma pedra que deve ter algum nome específico, inclusive, que você vê que é uma coisa, enfim, tem uma certa sacralidade, assim, né? E ele mostra aquela pedra e diz, olha, aqui tem essa pedra, e o que está escrito aqui nessa pedra é que, para baixo, a pedra está colocada num determinado ponto e diz, para baixo deste ponto, não construam nunca, né? Ou seja, já se sabia, né, de que havia tsunami ali, né? E as pessoas construíram, né? Portanto, não há nada de natural no desastre, né? Até foi interessante, eu estava levantando isso outro dia no diálogo de alto nível com os Estados Unidos, eu acho que foi o presidente, não me lembro se da CAPES ou do CNPq, acho que foi do CNPq, que aí disse, não, mas sim, o vulcão, era aquele vulcão rebelde lá da Islândia, estava em erupção, né? Disse, não, aquele vulcão lá da Islândia, por exemplo, aquele é um desastre natural, né? É a visão que a gente tem, na verdade, né? E eu disse para ele, olha, quando que o homem pode imaginar de construir um instrumento que
leve micronutrientes da Islândia para o centro da Europa. É impensável, né? A gente tem esses pivôs aqui de irrigação aqui do Centro-Oeste que já são um desafio à imaginação, né? Mas se você pensar alguma coisa assim, é impensável. É isso que um vulcão faz, né? Se você pega um pau de cerca ali na América Central, na Nicarágua, você corta, você coloca o morão ali, em 6 meses ele nasceu de novo, ele está cheio de galinhos, enfim, né? Tal é a fertilidade. Na verdade, aquilo é um mecanismo de fertilidade incrível, né? Então, não tem nada de natural, né? A natureza não comete desastres. Somos nós que construímos, né? Em áreas de risco, em áreas... O Heródoto dizia o Egito é um presente do Nilo, nada mais claro, né? Quer dizer, você tem o Nilo, você tem as 2 margens verdes e o resto é areia, né? Quer dizer, então, esse é o papel de um rio, é fazer a irrigação natural, né? E isso eu acho que também é um tema de disputa dentro do... Quase tudo é tema de disputa dentro desse governo, né? Esse é um tema de disputa também, porque o pessoal do MC diz, não, a gente ainda continua usando desastre natural. Eu digo, não, está bem, né? A Defesa Civil já não usa mais, né? A gente está, então, devagarinho, a gente vai discutindo esses conceitos, né? E eu queria tê-los aqui como aliados nessa batalha, né? Não culpar a natureza de mais uma coisa nossa, né? E aí, um pouquinho também na coisa do Itamaraty, quer dizer, o que a gente tem tentado fazer é uma cooperação humanitária, que é um dos temas que eu me ocupo lá, né? Cooperação humanitária sustentável, né? Então, tentar, enfim, um pouco um tema caro a vocês, quer dizer, né, da medicina, em primeiro lugar, não trazer nenhum dano, né? Então, quando a gente está fazendo já a recuperação, a fase da resposta, né, fazer com que a resposta esteja sob os princípios da Rio 92, né? Sustentáveis, né? Social, econômica e ambientalmente falando, né? Por exemplo, caso mais simples, a gente não ficar levando comida daqui para um país que esteja em situação de insegurança alimentar, né? Comprar os alimentos ali localmente, principalmente da agricultura familiar, né? Porque o agricultor, se ele estiver pobre, né, ele vai desboscar, porque ele tem que comer, né? O problema do desboscamento no Haiti é basicamente esse, né? É carvão para comida, para cozinhar, né? Então, tentar fazer isso. Não que algumas vezes a gente não tenha de fazer, temos de fazer, quer dizer, porque em alguns lugares você não tem sequer direito à agricultura, o caso da Palestina, por exemplo, né? As pessoas não têm direito nem à agricultura, nem à pesca, né? Se você for ver Israel, tanto que Israel reduziu a área de pesca de Gaza, enfim, é ínfimo, e as pessoas, quando saem, correm o risco de serem atingidas pela marinha israelense, porque, evidentemente, você não traça um risco de desvios no mar, né? Então, o pescador tem dificuldade de ver esse limite, né? Então, em alguns casos, sim. E aí, vamos lembrar, estamos falando de um direito humano, né? E o direito humano ele é fundamental, portanto, ele é universal, portanto, ele tem de ser protegido, promovido e provido, né? Se alguém passa fome na Coreia do Norte, isso é nossa responsabilidade, sim, né? Se alguém passa fome na Somália, isso é nossa responsabilidade, sim. Nós temos de prover, sim, né? Não importa a nacionalidade da pessoa, né? E o Glauber colocava a questão da prevenção, né? Eu acho que, enfim, aí primeiro essa questão da percepção de risco, né? Isso é o primeiro tema para a prevenção se tornar importante, né? Então a gente começou a desenvolver um projeto, e até a ministra Maria do Rosário disse, mas por que vocês estão fazendo primeiro esse projeto no exterior, né? Começaram aqui no Brasil, estão fazendo no exterior. Eu disse, olha, a gente, enfim, esse é o papel do Itamaraty também, né? Mas aí dentro dessa ideia de circularidade, né? Depois a gente poder trazer o projeto para o Brasil, que é trabalhar, que a gente está chamando de escola viva, né? Trabalhar tudo isso em torno da escola, né? Até o coordenador é um psicólogo, né? Você ter um nutricionista, você ter uma horta na escola, trabalhar, né? Enfim, eu lanço essa provocação aqui para vocês. Eu já disse isso em outros lugares, mas nunca para uma plateia qualificada, assim, né? Eu sempre digo, olha, eu acho que a questão e aí depois, quem sabe, vocês podem me dar um feedback disso. A questão da violência no Brasil está muito ligada à urbanização violenta que nós tivemos a partir dos anos 50, né? Um pouco na linha do que você dizia, quer dizer, né? Você tem um processo
de expulsão do campo e de urbanização violentíssima, né? Nos anos 50 o Brasil era majoritariamente rural, né? Hoje chegamos a 80%, tem gente que diz que somos 80% urbanos, né? E nesse processo as pessoas vão perdendo, e as crianças principalmente, vão perdendo de água, enfim, né? Então o frango não nasce na bandejinha, né? Então, ao perder essa noção e é interessante porque eu acho que os índices de violência se dão mais entre os homens, né? E a mulher, até pela própria Constituição, ela tem a noção de preservação da vida, de geração e preservação da vida muito mais inerente a ela, né? Eu acho que, então, esse processo de urbanização violenta, quer dizer, ele contribuiu muito para a questão da violência no Brasil, né? E a gente está tentando trabalhar isso na escola agora com as crianças, quer dizer, olha, né, como destruir uma vida é rápido, é fácil, e nesse sentido o virtual colabora muito para isso também, né? Rapidíssimo, você apertar o botãozinho lá, destrói lá uma nave, sei lá o quê, né? O embaixador Samuel, meu ex-chefe, que era secretário-geral do Itamaraty, né? Ele dizia, olha, a gente tem que ter cuidado com o virtual, né? Quer dizer, quantas pessoas assassinadas você já viu na sua frente de fato, assim, sangue escorrendo, quantas, né? Quer dizer, é uma outra noção de você ver aquilo na televisão, lá o jato de luz que vai, explode não sei o quê, e você vê alguém morto ali na sua frente com sangue, né? Quer dizer, são coisas distintas, né? E um pouquinho, eu acho que a gente tem que repensar a questão da virtualidade, que tem vantagens, mas também tem riscos, né? E então, enfim, um pouco essa ideia da escola, depois um animador cultural, para você passar a noção de risco para as crianças, mas de uma forma agradável, com teatro, com cinema. Ninguém vai ficar dentro de uma escola, né? Enfim, se não for agradável. E aí trabalhar também a questão da escola como um ponto seguro, quer dizer, né? No momento, que é o que o Rio de Janeiro já vem trabalhando, quer dizer, né? No momento do desastre, você dá o alarme, né? E as pessoas têm de ir para um ponto seguro, né? E nada melhor do que a escola, né? Até de um ponto de vista político, né? Quer dizer, né? Ninguém, até a oposição concorda que a escola é importante e que é, inclusive, a melhor saída do subdesenvolvimento, enfim. Né? Então, esse é um ponto realmente seguro, politicamente seguro, tem que ser arquitetonicamente seguro também, tem que ser, né, um espaço em que as pessoas percebam como sendo seu, né? Então, a possibilidade de fazer viradas culturais com esse tema dentro da escola, dormir ali, dividir tarefas, quem cuida do banheiro, quem cuida da cozinha, quem cuida disso, não é? Então, todas essas possibilidades, que é o que está nesse projeto, que a gente começou por El Salvador, que teve justamente uma escola parcialmente destruída e várias casas depois, inclusive com famílias das crianças que faleceram, porque rolaram pedras, é um grande vulcão que fica perto do aeroporto, pedras que vieram de 2.000 metros de altura, imagine o tamanho dessa mesa, a velocidade com que elas não chegaram, né? Porque as pessoas, infelizmente, moravam, né, porque não tinha opção, e uma escola, inclusive, imagine, construída numa área de risco, né? Enfim... com isso dizer que eu acho fundamental, e para encerrar, quer dizer, essa possibilidade de estar aqui com vocês, dessa participação junto ao Congresso, e a gente, enfim, poder de alguma forma, né, enfim, lá no Itamaraty, contribuir para essa circularidade, né, quer dizer, porque às vezes a gente trabalha essa noção de que, enfim, somos um país sem censura, tal. Enfim, meio relativo, né? Porque se a gente for pensar na questão dos meios de comunicação, quantos donos temos dos nossos meios de comunicação, né? Então, né? Será que a gente tem um acesso assim tão amplo, né, ao que acontece no mundo? Provavelmente não, né? Quer dizer, interesses privados vão colocar determinados interesses, né, no que diz respeito à seleção das notícias, né? Então, enfim, pedir para vocês para usarem, abusarem do Itamaraty, que é um espaço público e que tem de trazer para vocês as informações que forem de interesse de vocês, né? E, mais uma vez, agradecer aqui ao Glauber e à Clara por essa oportunidade. Obrigado. Então, antes de passar
para a nossa convidada fazer a conferência magna, eu queria dar alguns informes. Amanhã, na esplanada dos ministérios, em frente ao Ministério da Saúde, às 8 horas, haverá um ato público com a fixação de 5.000 cruzes em um banner de 15 metros de altura, que tem por finalidade atrair a atenção dos cidadãos e das cidadãs para as questões da situação das populações afetadas por desastres, né? E foi, evidentemente, a imprensa foi contatada, enfim, e é uma forma, a meu ver, de começar de uma maneira positivamente impactante a nossa discussão no seminário. Então, vocês estão convidados, mas sabendo que às 9 horas nós estamos aqui para a primeira mesa. Dizer também que temos hoje 1.200 pontos assistindo à abertura do nosso seminário. Isso é muito bom, porque é uma forma, inclusive, democrática, né, que a gente tenta fortalecer dentro do sistema conselhos, do CFP, para que todos os psicólogos e outros profissionais interessados em acompanhar as discussões possam ter acesso. Ressaltar a presença de alguns companheiros muito caros, muito importantes para nós, né? A psicóloga Desirê Salazar, né, da Sociedade Peruana de Emergências e Desastres, o professor Alex Ruiz, vice-coordenador da Rede Latino-Americana da Psicologia em Emergências e Desastres, professor doutor da Universidade de Havana, a nossa companheira Norma Valêncio, coordenadora do NEPED, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres, né, da Universidade de São Carlos, que, inclusive, fará amanhã, né, poderá autografar os exemplares, né, de um trabalho que o CFP solicitou ao NEPED, intitulado Abandonados por Desastres, que traça um perfil de várias populações, várias comunidades afetadas, que ainda se encontram em situação bastante crítica. Então, todos receberão esse exemplar e a Norma estará conosco, né? Os consultores do Conselho Federal de Psicologia, os consultores ad hoc, né? A professora Ângela Coelho, o professor Marcos Ferreira e a professora Cristina Silva. Dizer também que nós contamos com a parceria, e é muito bom, estamos nos sentindo bastante acolhidos aqui na UNB, e acho que isso simbolicamente significa trazer, inclusive, para a academia, né, a possibilidade de ampliação de uma discussão política qualificada. Nós sabemos que os professores, né, os psicólogos em processo de formação, os psicólogos em curso, podem se constituir excelentes parceiros, né, na construção de novas perspectivas para a psicologia. E temos também o apoio do Centro de Desenvolvimento Sustentável, da UNB, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do INESC, o que muito nos honra e nos envaidece. Também eu preciso colocar para vocês que hoje nós passamos a manhã e a tarde na sede do Conselho Federal de Psicologia reunidos com representações dos afetados de todas as regiões do Brasil, que estão aqui, que nos honram com a sua presença e que fazem com que a possibilidade dessa discussão esteja pautada na realidade de vida dessas pessoas. Nós não estamos pensando em construir roteiros, protocolos e planos de contingência desvinculados da voz e do protagonismo dos afetados. Então, eles estão aqui conosco e sempre estarão. E que, junto com a Caritas, o Conselho Federal de Psicologia tomou a iniciativa de organizar o Fórum Nacional de Controle Social da Política de Defesa Civil. Nesse momento, ainda para preencher uma lacuna, né, das instâncias de controle social, mas que já está se debruçando sobre a análise do material, né, que o deputado Glauber nos encaminha e nos sinaliza. Então, é fundamental essa tarefa, né? Ela será ampliada com a participação da contribuição dos afetados, mas é uma definição de um fórum, né, que conta com a representação, por exemplo, da CUT, da Força Sindical, da Visão Mundial, da Caritas, da CNBB, né, a representação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos também estava conosco, porque são muitos e muitas situações de violação de direitos humanos em situações de emergências e desastres, e por que não dizer as violações de direitos humanos
antecedem as situações de desastres, na medida em que são essas populações que continuamente são expostas a vulnerabilidades. E, por fim, fazer uma ressalva que hoje completam 3 anos do desastre do Morro dos Baús, em Ilhota. Nós temos aqui a representação da DARB, Associação, né, dos Afetados do Morro do Baú, em Santa Catarina, e eu solicito a vocês 1 minuto de silêncio, né, em homenagem a essas vítimas de desastres, com certeza, evitáveis no nosso país. Bom, companheiros, nesse momento nós desfazemos essa mesa de abertura, né, agradecendo a presença do deputado, a iniciativa importante de reforço do processo democrático, né, de ter trazido e explanado, né, acerca do projeto de lei de maneira clara, né, de maneira transparente, né, e que, com certeza, representa um convite à reflexão, à participação e à contribuição. Nós temos por obrigação de responder sempre ao convite democrático, né, e falar da página, né, www.glauberbraga.com.br. Democracia, da Câmara. E agradecer também ao ministro Rondó, parceiro sempre presente, não só das causas da psicologia, né, mas das causas humanitárias, né, e que a psicologia tanto preza, e dizer também que o Conselho Federal de Psicologia e o Sistema Conselho de Psicologia estará sempre à disposição de vocês nesse esforço de redefinir nossos paradigmas de atenção e de ajuda, de apoio e de justiça social. Muito obrigada. Bom, então, agora eu convido a doutora Margarita Villa-Lobos, oficial de Informação Pública da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres das Nações Unidas para as Américas, UNISDR Panamá, comunicadora social, mestre em Relações Internacionais, doutora em Desenvolvimento Sustentável Local e Redução de Riscos.
Muy agradecida, muy buenas noches por estar aquí con ustedes. Voy a hablar en español, voy a hablar despacio. La presentación la tengo en portugués, sin embargo, voy a tratar de poder comunicarme con ustedes de una manera que nos podamos entender. Y si hablo despacio, creo que nos entendemos. Muy complacida de haber escuchado a la mesa de honor lo que están planteando, lo que están haciendo aquí en Brasil, y sobre todo el título de este congreso, porque muchas veces confundimos emergencias con desastres, creemos que son sinónimos y no son sinónimos, son diferentes. Entonces, me he llevado una grata sorpresa al escuchar al diputado, a Clara y al ministro Rondó, con el cual tuve la oportunidad de estar en Ginebra en la plataforma global con los parlamentarios que llevó Brasil y la posición que tuvieron en esa reunión. Me va a tocar compartir con ustedes lo que nosotros estamos haciendo en el plano internacional en relación con las políticas para la reducción del riesgo de desastres. Y nosotros hablamos de reducción del riesgo de desastres porque engloba todos los pasos que tiene lo que antes se llamaba gestión del riesgo, desde la preparación, mitigación, respuesta, todo lo tenemos que ver como un todo para poder realmente reducir el riesgo de desastres. Bueno, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres fue adoptada en el año 2000 como sucesora del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Vemos cómo en los años 90 el decenio tenía la palabra desastres naturales y en el 2000, cuando nos convertimos en estrategia, desaparece la palabra naturales porque, como se dijo en esta mesa, los desastres no son naturales. Entonces, con un propósito de buscar desarrollar comunidades resilientes, yo sé, voy a hacer un alto con este término, yo sé que estoy hablando con, la mayoría son psicólogos y manejan muy bien el concepto de resiliencia. Sin embargo, quiero compartir con ustedes lo que es la resiliencia para la estrategia. Y yo siempre lo explico de la siguiente manera. Es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a una situación adversa y además salir fortalecido. Entonces, eso lo trasladamos a las comunidades. Cuando ocurre un desastre o una emergencia, tratamos de que esa comunidad se sobreponga a esa situación adversa, pero además salga fortalecida. Entonces, la estrategia busca desarrollar comunidades resilientes a desastres mediante la promoción de una toma mayor de conciencia sobre la importancia de la reducción de desastres como un componente integral del desarrollo sostenible. Y un poco se muestra esto cuando estuvieron hablando en esta mesa, gente que está viviendo de repente en las laderas de una montaña o en las orillas de un río y pasa en toda la región, y me refiero a toda América Latina y el Caribe. Esa gente a veces vive ahí y no está pensando en que, va a salir el río y me va a llevar la casa. No, ellos están pensando en la sobrevivencia, cómo llevo el pan a mis hijos, a mi familia. Entonces es un problema que se dice no resuelto del desarrollo. O sea, esa gente no la podemos mover de ahí, no tenemos las posibilidades. Al decir no tenemos, me refiero al país, no a la estrategia. No se tienen las posibilidades para cambiar o mudar a esa gente a un lugar que sea más seguro. Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a vivir con el riesgo, conocer el riesgo al cual nosotros nos enfrentamos. Una vez que nosotros conocemos ese riesgo, sabemos cómo podemos actuar en la adversidad, porque es una realidad que tenemos en toda América Latina y es algo que no podemos
taparlo con un dedo, pero tenemos que seguir hacia adelante. Entonces, voy a explicar un poquito qué hace la estrategia. Incrementa la conciencia pública sobre la reducción de los riesgos, las vulnerabilidades y las amenazas. Lograr un compromiso por parte de las autoridades públicas dirigido a la implementación de políticas y acciones para la reducción de desastres, que es lo que está haciendo en este momento con la presentación que hizo el diputado. Ese proceso en el que se encuentra Brasil de pasar de defensa civil a protección civil es una política desde los 90 que se está impulsando en toda la región y se ha ido poco a poco cambiando y tiene implicaciones bastante grandes, por lo tanto es un proceso y debemos de lograr que se conviertan en políticas nacionales. Además, estimular las alianzas interdisciplinarias e intersectoriales, incluyendo la expansión de las redes de la reducción del riesgo de desastres y lograr el mejoramiento del conocimiento científico sobre la causa de los desastres. Tenemos mucho conocimiento técnico, hay miles de científicos que día a día están transmitiendo o elaborando ese conocimiento científico. Sin embargo, todavía necesitamos bajar ese lenguaje técnico científico a la población. Y quiere decir que tenemos aquí, entra la parte de educación y entra la parte de comunicación, es decodificar ese mensaje en un lenguaje coloquial que la población entienda perfectamente cuando se les dice: si viene una inundación, vayan a lugares altos, etcétera. O sea, hay algunas cuestiones técnicas que debemos de manejar la población, pero para eso hay otras disciplinas que nos van a ayudar a llevar ese mensaje a la población. Este es el mapa de la Secretaría de la Estrategia. Nuestra sede se encuentra en Ginebra y alrededor de los continentes hay oficinas. La primera que se estableció fue la que actualmente se encuentra en Panamá, pero en un inicio estuvo en Costa Rica en el 92 con el Decenio Internacional. Yo tengo la dicha de estar desde 1996 en la organización, cuando inició en Costa Rica, y ahora por motivos de que en Panamá se están concentrando la mayor de las oficinas y ONG regionales en la Ciudad del Saber. Pero más o menos para que ustedes tengan una idea de dónde está la estrategia internacional alrededor del mundo. ¿Qué es el marco de acción de Hyogo? Porque este es realmente el instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron 168 gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo Brasil. Su objetivo general es, como lo he mencionado anteriormente, aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, a lograr que para el año 2015 una reducción considerable de las pérdidas humanas que ocasionan los desastres, tanto en pérdidas en vidas humanas como en económicas y sociales y ambientales. El antecedente del marco de acción de Hyogo es la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres que se llevó a cabo en el 2005 en Kobe, Hyogo, Japón. Esto fue después del tsunami del Océano Índico, lo cual provocó que muchos decisores políticos asistieran a esta reunión y le dio un realce bastante importante, de manera que pudimos sacar este marco de acción que trata de aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. ¿Qué ofrece el marco de acción de Hyogo? Como lo quiero mencionar, este es un marco, como la palabra lo dice, trata de que todos los países
bajo este marco puedan adaptarlo a sus realidades, para que puedan incluir, y más adelante lo voy a mencionar, todas las políticas que tienen que ver con la reducción del riesgo de desastres y cómo cada país lo puede ir enfrentando de una manera, por llamarlo de alguna manera, individual, tomando en cuenta su idiosincrasia, su modo de vida, etcétera. Entonces, define este instrumento a los estados como el principal agente de la reducción del riesgo de desastres. Promueve la participación de los actores claves de los gobiernos, y aquí es muy importante el énfasis porque la cuestión de la reducción del riesgo de desastres tiene que ser multidisciplinario, multisectorial. No podemos decir esto le toca a Defensa Civil, este no es un problema mío. Entonces es muy importante que lo tengamos claro, que desde cualquier sector, incluyendo en este momento psicología, es importantísimo el aporte. Entonces tenemos que verlo como algo multidisciplinario, que también está la sociedad civil, la comunidad científica, el sector privado, a través de un enfoque sistemático, y esto es lo más importante. No podemos trabajar la reducción del riesgo de desastres aisladamente, tenemos que verlo como un sistema que define también resultado esperado, 3 objetivos estratégicos y 5 áreas prioritarias de acción para reducir la vulnerabilidad y el impacto de las amenazas. ¿Cuál es el resultado esperado? Pues la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de las vidas como la de los bienes sociales, económicos, ambientales y de las comunidades y los países. Y aquí importantísimo también las comunidades, porque realmente la comunidad es la primera en recibir el impacto de una situación adversa. Antes de que llegue la ayuda nacional, es la comunidad la que define y la que resuelve en las primeras 72 horas. Entonces, nosotros con una campaña mundial que estamos llevando a cabo desde el 2010 al 2015 sobre desarrollando ciudades resilientes, le estamos dando énfasis y mucho protagonismo a los gobiernos locales. Los 3 objetivos estratégicos que tiene el marco de acción de GIOWE: la integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y la planificación del desarrollo sostenible, que ya lo hemos visto cómo Brasil lo está en este momento tratando de impulsar a través de de lo que nos explicó el diputado. El desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas, y la incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la implementación de programas de preparación, atención, recuperación de emergencias. O sea, tenemos este marco trata de tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con la reducción del riesgo de desastres, todos los pasos y en los momentos en que se dan. Vamos a mencionar las 5 prioridades de acción. La primera es garantizar que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con una sólida base institucional de aplicación. Esto es lo que nosotros, quiero aclarar, estamos promoviendo desde el 2010 hasta el 2015. De una u otra manera lo vamos promoviendo alrededor del mundo y específicamente a nosotros nos toca promoverlo en la región, haciendo la aclaración de que este es un proceso y como proceso vamos a paso lento, pero como decimos, hay un dicho, no sé si me lo van a entender, despacio porque tengo prisa. Entonces, la segunda es identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres y potenciar la alerta temprana. La tercera es utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. En este punto 3 está incluido todo lo que tiene que ver con educación, comunicación, conocimiento, transferencia de conocimiento, etcétera.
El cuarto, reducir los factores de riesgo subyacentes. Y el quinto, fortalecer la preparación para casos de desastres a fin de lograr una respuesta eficaz. En este quinto punto está incluido todos los organismos que tienen que ver con la respuesta. De esta manera vemos que no estamos sacando a nadie, más bien en cada punto se ven reflejados todos los sectores y todos los actores que se ven involucrados cuando ocurre un desastre o una emergencia. Hay varios instrumentos para apoyar la implementación y el seguimiento del marco de acción de Hyogo, y los menciono rápidamente. Son guías, mecanismos, indicadores para facilitar la implementación del marco de Hyogo, sistemas de información, las campañas. Como lo mencioné, en este momento tenemos una campaña de ciudades resilientes, Mi Ciudad se está preparando, y la búsqueda de fondos. Sin embargo, voy a presentar como un tipo de FODA, no sé si en portugués está las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, de lo que ha sido el marco de acción de Hyogo a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Las fortalezas tenemos que es el progreso hacia la reducción del riesgo de desastres sigue siendo heterogéneo. Los países están consiguiendo avances de consideración en el fortalecimiento de capacidades, sistemas institucionales y normativas para abordar las deficiencias en la preparación y respuesta ante desastres. Necesitamos marcos legales. Se está avanzando en las mejoras en los sistemas de alerta temprana, pero vamos a entrar con las debilidades, que son bastantes. Los países informan a través de los informes nacionales. Nosotros tenemos un mecanismo que es que cada país elabora su informe nacional y va ellos mismos dando valga la redundancia, su informe de cómo avanza el país. No es la estrategia la que lo está diciendo, sino el país informa. Entonces, los países informan que apenas han conseguido avances respecto a la integración de la reducción del riesgo de desastres en la planificación, y aquí viene todo lo que es ordenamiento territorial, que lo mencionaron, y el desarrollo social, económico, urbano, medioambiental y de infraestructuras. O sea, ahí estamos con esa debilidad, y es muy importante porque engloba muchos aspectos que desfavorecen. La asignación de responsabilidades para la reducción del riesgo de desastres en muchos países no facilita la integración de aspectos de reducción del riesgo en las actividades de desarrollo. En general, los sistemas institucionales y legislativos para la reducción del riesgo adolecen de escasa vinculación con los sectores de desarrollo, y esto es lo que debemos de lograr, y lo que mencioné al inicio de la charla, de que a veces es falta de planificación y que no hay una respuesta, es un problema de desarrollo. Continuamos con las debilidades. Las políticas y los marcos institucionales para la adaptación al cambio climático y la reducción de la pobreza están muy poco vinculados con los elaborados para la reducción del riesgo de desastres, tanto a nivel nacional como internacional. Y los países tienen dificultades a la hora de abordar estos factores subyacentes del riesgo, como la deficiente gobernabilidad urbana y local, medios de vida rurales, vulnerables y degradación de los ecosistemas, de una manera que lleve a la reducción del riesgo de daños y pérdidas económicas. La mayoría de países siguen careciendo de un marco político de desarrollo de alto nivel y debidamente orientado que haga frente a estos factores, que apoye enfoques innovadores, y sin ese apoyo central, los esfuerzos ya en marcha para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático no van a poder prosperar. Tenemos dos amenazas visualizadas,
y que cuando no se ha logrado incluir la reducción del riesgo de desastre dentro de las políticas de Estado, los cambios de gobierno se convierten en una amenaza, porque cada gobierno viene con su política y a veces el gobierno que entra no le da importancia a lo avanzado ya en la reducción del riesgo de desastres, entonces ocasiona un retroceso. La otra es, al no haber una planificación estratégica, los pequeños y grandes desastres ocasionan serios retrocesos en los procesos de desarrollo. Y aquí, bueno, en Brasil no hay tanto el problema porque es tan enorme, ustedes como el tamaño de un continente, pero hablando de Centroamérica, ahí es como un desastre, un fenómeno natural, no tiene, cuando viene, no conoce fronteras, no conoce nacionalidades y nos afecta a todos por igual. Me refiero a Centroamérica, incluso Suramérica, países andinos que comparten fronteras, etcétera. Entonces, aquí no es de que el país mío es el que está bien y el otro no, sino que tenemos que ver también cómo nos vamos ayudando con nuestros hermanos que estamos fronterizos o incluso de región, como Brasil que está con el Mercosur, los andinos que están con CAPRADE, los centroamericanos con CEPREDENAC, el Caribe con CEDEMA, son ya organismos que no son políticos, porque los brazos políticos de esto que acaba de mencionar, en el Mercosur está REU, que es la parte que ve los desastres. En los andinos está CAPRADE, pero el brazo político es la CAN. En Centroamérica está CEPREDENAC, que es el brazo técnico, pero el político es el SICA. Entonces, y en el Caribe, CARICOM, y el brazo técnico es CEDEMA. O sea, ya la región se está organizando de una manera regional para poder hacerle frente a estas amenazas que tenemos comunes y también para llevar adelante la reducción del riesgo de desastres. Pero también tenemos las oportunidades, y es, en cambio, si se otorga prioridad a la actuación frente a estos factores, será posible reducir el riesgo, proteger el desarrollo humano y facilitar la adaptación al cambio climático. Estas medidas, más que un costo, deberán considerarse una inversión, y es lo que mencionó el diputado. Si yo invierto $1 en reducción del riesgo de desastres, me ahorro $7 cuando venga el desastre. Pero eso la gente a veces no lo ve de esa manera. Entonces deberán considerarse una inversión para la construcción de un futuro más seguro, estable, sostenible y equitativo. ¿Qué quiere decir? El riesgo lo construimos nosotros, es una construcción social. Entonces debemos evitar construir sobre lo que ya sabemos que no debemos. Dada la urgencia del cambio climático, es necesario tomar acciones decisivas ya. Experiencias documentadas de mejoramiento de los asentamientos informales demuestran que es posible abordar los factores subyacentes del riesgo de desastres. Sin embargo, en la mayoría de países aún hace falta integrar estas experiencias en el engranaje político. La inversión en la reducción del riesgo de desastres es una manera de rebajar el costo de la reducción de la pobreza y de abordar los factores subyacentes del riesgo. Si se invierte en reducción del riesgo de desastres, el costo real de afrontar los factores subyacentes del riesgo será más bajo. A futuro, ¿qué tenemos? Que la integración de la reducción de desastres en las políticas y en la planificación del desarrollo sostenible, la creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas, lo mencioné anteriormente, estas CAPRADE, REU, etcétera. La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo de desastres en la implementación de programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación. Algunos ejemplos de políticas internacionales, que las voy a mencionar ahora una a una, pero si ustedes han escuchado la charla, se dan cuenta que el marco de acción de Hyogo las toma en cuenta a todas. Tenemos políticas de manejo del ambiente con programas de reforestación, manejo de cuencas, humedales, entre otros. Tenemos las políticas referidas a mitigar el cambio climático,
las políticas de reducción de la pobreza, pues la mayor parte de los afectados son pobres que viven en zona de riesgo por motivos mencionados anteriormente, políticas de ordenamiento territorial, políticas de protección financiera a través de fondos seguros, reaseguros, las políticas educativas y las políticas de fomento a la investigación de riesgos, así como las tendencias a incorporar los avances de la ciencia y tecnología para la alerta temprana. Entonces vemos que todo esto está incorporado dentro del marco de acción de IJOWI, son las políticas internacionales que tienen que ver con la reducción del riesgo de desastres. Y yo hago aquí un alto para mencionar la parte de educación, que es muy importante, porque cuando uno capacita a un niño, está educando a una familia. Entonces es muy importante incluir desde ya en la currícula todo el tema de reducción del riesgo de desastres. Y no dejo de lado la importancia de la psicología en este tema, porque no es solo dar atención a los afectados, también es dar atención a los que atienden a los afectados. Y la psicología ahí juega un rol importantísimo para que lleguemos a la normalidad lo más antes posible. Y quiero finalizar diciéndoles que la reducción del riesgo de desastres es un asunto de todos y no de uno o un sector, sino que todos. Y me despido y muchísimas gracias. Quedo a la orden. Mañana voy a estar aquí todo el día para poder compartir con ustedes cualquier duda, cualquier aclaración o aporte pequeño que pueda dar. Me disculpo por la limitación del idioma, sin embargo he tratado de comunicarme con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecendo a doutora Margarita Villa-Lobos pela brilhante palestra, eu gostaria de ressaltar a presença dos companheiros representantes das organizações de afetados. A Sueli de Goiás. Cadê a Sueli? Ah, tá. Então, o Cursino do Piauí, a Tatiana de Santa Catarina, o Cristóvão de São Paulo, Edilson do Rio de Janeiro, a Rosimeire do Mato Grosso e a Gleiciane de Pernambuco. E também ressaltar a presença de presidentes e conselheiros dos conselhos regionais de psicologia. Bom, gente, como é de praxe, as conferências magnas não prevêem, né, na sua formatação os debates, nem as perguntas, mas nós teremos uma longa jornada, né, de trabalhos, de mesas, e esperamos que amanhã, né, no evento, que é um evento de iniciativa da representação das lideranças dos afetados, com apoio do CFP, vocês possam estar presentes, né, para acompanhar, retornando para a primeira mesa às 9h da manhã. Tá? Então, muito obrigada, e obrigada a vocês. Até amanhã.